quê? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Nesse momento vamos nos colocar em pé, né? Já estou em pé. Hoje é o primeiro culto aqui dirigido nessa área, né? Aqui da irmã Sônia, do irmão Guilherme. E estamos aqui para adorar ao Senhor, né? E também, né, agradecer a Deus. É um culto mais assim de gratidão, né? Amém. Por essa área aqui maravilhosa, né? A conclusão. E só Deus sabe como tem sido, né, maravilhoso. Isso significa dizer que teve adversidade, né? Porque aonde tem alegria, teve adversidade lá atrás, para chegar aonde chegamos. Então vamos agradecer ao Senhor nesse momento, para que assim o Senhor venha selar, né? Selar esse compromisso aqui que a gente fez, conversou com os donos da casa, né? A irmã Sônia, e de 15 em 15 dias realizarmos esse culto para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar então. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nesse momento, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, bendizer o teu santo e poderoso nome, Senhor. Porque o Senhor é bom, porque eterna é a sua bondade, é a sua misericórdia. E estamos aqui, Senhor, colocando tudo diante do Senhor, meu Deus, esse culto, esse aparelho, os vizinhos, Senhor, tudo essa cobertura, que o Senhor, meu Deus, venha dar, Senhor, a tua alegria sempre, Senhor, e salvação de vidas, libertação de vidas, Senhor, meu Deus. Pois, Senhor, é esse o objetivo pelo qual nós vamos estar aqui, Senhor, nesse culto, Senhor, de gratidão, de adoração, meu Deus, ao Senhor nosso Deus. Assim, Pai, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Vamos cantar hinos de louvor ao Senhor nosso Deus, né? Vamos cantar os hinos da harpa, né? Hinos congregacionais da nossa harpa cristã. Vamos cantar o hino de número 456. Eu gosto muito desse louvor porque eu nem sabia louvar a música desse louvor, mas foi assim que o Senhor me deu, né? Ele me acordou na madrugada e eu passando um momento muito difícil, né? Eu estava com dengue, quase morrendo, não tinha mais ânimo para nada, né? E o Senhor me acordou com esse louvor e eu nem sabia o número e muito menos a música. E quando foi de manhã, 5 horas da manhã, eu liguei para minha filha, né, perguntando a ela se ela sabia o número do hino, e eu já cantando, mas eu não sabia achar na harpa, né? Então eu gosto muito desse louvor, né? A fonte transbordante. Pega. Não, eu vou pegar aqui no meu, tá? Vamos cantar então, né? Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, me reconciliou.
abriu a porta, Ele me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu, eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta, Ele reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Aleluia, Jesus. Glória Então, a Deus. Aleluia. quando eu vi assim, né, ó, que fonte transbordante, né? Glória a Deus. E o coro diz, né, que ele me abriu a porta. Era como, sabe, assim, que eu amanheci transbordando, né? Porque era como Jesus estivesse dizendo, eu já te abri a porta, Glória a né? Deus. Eu sou a porta, eu te abri a porta, eu sou a porta. Glória a Deus. E aí, quem estava quase já perecendo, né? Com dengue, a segunda vez. Meu Deus. Meu Deus! E aí no outro dia, quando amanheceu o dia, eu já foi visitar, né? Visitar os casais, as famílias, aqueles que era novo convertido, meu Deus! E depois ele foi lá na congregação onde eu estava, né? Dizendo que eu tinha ido lá nesse dia, né? Num lugar bem difícil. Então Deus, Ele é maravilhoso, Ele é uma fonte inesgotável, Glória a né? Deus. É uma fonte transbordante, aleluia. Ele é uma fonte que jorra, né? Glória a Deus, que jorra em nossa vida. Glória a Quando nós Deus. estamos fracos, quando nós estamos tristes, quando nós não temos alegria, louvado seja Deus, né? Aleluia. Tem um hino para pedir? 6. Glória a Deus, que a gente nunca deve saber tudo, né? E ninguém nunca sabe, né? Às vezes o irmão quer pedir um louvor e a gente não dá oportunidade para ele, né? 400. 400, glória a Deus. Vamos estar então, porque eu aprendi assim, que a gente canta um hino, né? Cantamos o hino e o outro dá para a igreja, porque às vezes o irmão quer cantar um hino e nunca tem essa oportunidade, né? Glória a Deus. Então vamos lá. 400. Achou? Aleluia. Pronto? Pronto. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus.
então ler a palavra do Senhor nosso Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Vamos ler a palavra de Deus que está em Mateus, no capítulo de número 24 e o versículo de número 36 a seguir. Eu vou ler essa palavra porque foi essa palavra que o Senhor me deu para ler hoje aqui, né? Qual que é o capítulo, irmã? Capítulo de número 24 versículo 36. e o versículo de número 36. Glória a Deus. Hoje vai ser nós, né? Depois nós vamos ouvir os irmãos. Glória a Deus, que vão estar testemunhando, vão estar agradecendo. E depois vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor nosso Deus, né? Diz: o sermão continua, exortação à vigilância, né? Diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do será também na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós não estamos orando pela palavra, porque a palavra já é a palavra de Deus. Estamos assim agradecidos, Senhor, pela leitura da Tua palavra, que nos traz, Senhor, um alerta. É um alerta, Senhor, para a minha vida, um alerta, Senhor, para todos que ouvem, esta palavra, Senhor, esta palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, meu Deus, que vai até as juntas e medulas e até a divisão da alma, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, e aqui nós estamos para adorar ao Senhor. Assim, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Seu amor é imenso para nos guiar. Operando Deus, quem impedirá? Seu amor é imenso para nos guardar. Operando Deus, quem impedirá? As boas novas proclamaremos, celestes bênçãos ao pecador, que Cristo salva, cura e batiza. Esta é a mensagem de amor. Jesus faz tudo isso e muito mais, glória a Deus. Amém? Podeis assentar. Nesse momento nós vamos ouvir
Glória a Deus. Depois, né? Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir seu Francisco das Chagas, né? Vamos ouvir o dono da casa e depois nós vamos ouvir o seu Francisco das Chagas. Ei, Maria, não é Francisco da Chaga não, tá? É Chico Tripa. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Primeiro, agradecendo, hoje é o primeiro culto que a gente está fazendo aqui na nossa... Glória a Deus! Agradecendo primeiramente a irmã Criselda, que primeiro se prontificou prontamente a atender o nosso pedido, né, para estarmos aqui adorando ao Senhor. A gente agradece muito a ela e ao esposo dela, São Francisco, também. Glória que a a gente Deus. gosta muito, né, deles. E então... A gente quer começar agora, tipo, a gente sabe que estamos em poucos, né? Mas como diz a palavra, onde está dois unidos, Jesus estará lá, né? É. Estará, amém. Então, vamos lá, palavra, vi uma palavra. Abra em Romanos. Glória a Deus. Romanos. Qual é o capítulo? Amado. Você já só um pouquinho. Julgamento justo de Deus. Desejo. Glória a Deus. Cristo. Deus é maravilhoso e Deus não dá Romanos aquilo. capítulo 9. Glória a Deus. Esperar os irmãos abrirem a Bíblia. Versículo. Versículo 1. O quê? Pode falar. Que vai dizer assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei e a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Então, deixar essa palavra para vocês, né? Agradecer também mais essa oportunidade junto com vocês. Dizer que assim, o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que a gente pensa. É como diz assim, que os sonhos dele é muito maior do que o nosso, que a gente tem para nós. E a gente não tinha nem noção de como começar a fazer isso, de como tá levando isso pra frente. Tipo assim, a gente pensava assim, a gente queria muita gente aqui, mas assim, se Deus quer, é as pessoas que Deus quer que sejam aqui e essa noite, e a gente agradece muito. Amém? Amém. Glória a Vou passar a palavra pra minha esposa agora. Pro seu Francisco. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, irmão. Amém. Glória a Deus. Quero deixar a palavra aqui que está em Mateus. Mateus 17. Capítulo 17, versículo 11 adiante. Tá, irmão? Lucas, desculpa, perdão, é Lucas, irmão, perdão. Amém. Lucas 17. 17, Lucas 17, versículo 17 a 20. Amém? Espero aí encontrar. Achou? Então vai. 17 qual versículo? 11. Tá, perfeito. Primeiramente eu quero agradecer meu Pai por nós estarmos aqui começando este culto. Para quê? Para que nós possamos, os vizinhos, as pessoas que estão necessitadas, que venham se encontrar aqui nesse ponto
de culto, de adoração, né? Então vamos começar. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo ele, ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não havendo quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até Amém. aqui, irmãos. Amém. A palavra de Deus, o que está se referindo para nós? Aqueles 10 homens que estavam enfermos, eles estavam em busca de ser salvos, né? Então ele procurou Jesus não para que fosse salvo a sua vida espiritual, mas que fosse apenas salvo a sua vida nas suas enfermidades. E ali Jesus sabia de tudo, né? E Jesus vai. A fé de vocês salvou, mas a fé dos 9 foi apenas para curar a sua enfermidade. Mas tinha um que era samaritano, distante dessa cidade, e os demais que estavam, os outros 9 que eram da cidade, eles se afastaram e foram embora. Mas veja bem, irmão, este um voltou ao Senhor e se ajoelhou aos seus pés. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. E este homem, ele não foi só curado das suas enfermidades, ele foi curado na sua vida espiritual, e ali ele seguiu ao nosso Senhor Jesus. Isso que é a verdadeira fé. Por isso que eu digo, muitos e muitos procuram o nosso Senhor apenas para obter apenas o necessário que Ele quer, mas não busca Deus com amor e com fé. Eu digo para vocês, irmão, por que que hoje em dia nós encontramos tantas e tantas pessoas que vão à igreja, pede oração, e somente para obter o objeto, aquilo que ele quer, mas ele não quer caminhar com o nosso Senhor Jesus. E aqueles 9 homens, eles saíram, mas eu digo para vocês, Jesus não abandonou aqueles 9. Por quê? Porque Jesus não veio só para um, Jesus veio para todos. E aqueles 9, com certeza, eles tiveram mais consequências, mais enfermidade, e ele voltou. Eu creio que ele se encontrou com Jesus outro dia, e Jesus ali deu a mão para ele, acolheu ele para ser salvo pela vida espiritual. Então isso, irmãos, somos nós. Quando nós tivermos algum problema físico, financeiro, algum problema, nós temos que buscar o nosso Senhor com certeza, mas também em primeiro lugar nós temos que ver que Ele tudo faz. No momento que nós cremos que tudo Ele faz, não precisa nem nós encontrar com o Senhor, basta nós orar. E o Senhor,
estarás nos recebendo. Eu digo para vocês também, irmão, que eu pedi uma graça do Senhor. E Deus me deu. Mas no momento em que eu pedi esta graça, irmão, eu ainda não estava firme na presença de Deus. E Deus me colheu. Eu fui um dos 9, sabe? E ali, irmão, eu falei na presença de Deus, depois falei na presença de Deus, e Deus assim mesmo, Ele me colheu. Como? Permite falar? Então, irmão, eu tenho um sobrinho que ele foi lá para minha casa, né? E esse sobrinho, ele estava usando coisas do mundo, bebida, drogas, né? E ali eu falei para a mãe dele, olha, o teu filho de criação, está fazendo isso, está fazendo droga, está usando droga, fazendo tudo, né? Então, irmão, ele partiu para cima de mim e eu fiquei muito revoltado. Eu estava começando a ir para a igreja. Veja bem o que o inimigo faz. Ele faz de tudo para tirar nós da presença de Deus. E aí, irmão, eu disse, eu não quero mais servir esse Deus. Quando eu comecei a servir este Deus, o que aconteceu? Eu não vou mais servir esse Deus, vou servir outro Deus. Eu não vou citar o nome, que é terrível. Vocês sabem, né? Muito bem. Peguei a moto, saí na rua, caí, sabe? E à noite eu fiquei bebendo tudo. E aí, irmão, quando eu fui dormir, eu vi. Estava sonando, meio acordado, meio dormindo. Veio aquela coisa que vocês nem imaginam como que ele é. Agarrou no meu braço, no meu pulso, e saiu me arrastando ali. E ele abriu a porta do inferno, você não via outra coisa a não ser fogo. Aí disse, você é meu, bora. E eu fiquei apavorado. E eu me lembrei do erro que eu cometi. E na mesma hora eu comecei a clamar. Senhor, me perdoa. Pai, me perdoa. Eu não sabia o que eu estava fazendo, Senhor, o que eu fiz. Olha, irmão, quando eu comecei a pedir ajuda ao Senhor, aquele chifrão, fogo por todo lado, aquela cauda de uns 2 metros, sabe? Meu Deus, foi apavorante. Aí, irmão, pedi ao Senhor que Ele me perdoasse e Ele me libertou. Mas eu passei 1 mês chorando. Eu ia para o trabalho, o meu chefe mandava ir embora porque não tinha condições de trabalhar. Eu ia para o bar querer beber, aí veio uma senhora toda de véu, sabe quem é, né? Que eu já dou mais, porque ela é católica, né? E ia lá, me pegava, me levava para casa dela, né? Irmão, um dia eu estava trabalhando no prédio, no 5º andar, eu sempre olhava lá para baixo e queria me jogar, sabe? E aí a última vez que eu abri a janela para mim me jogar, eu vi uma voz dizer, não pule. E eu parei, irmão. Eu digo para vocês, eu estou contando isso para vocês porque eu fui um dos 9 que só quis a cura. Mas Deus, Ele tem um objetivo na minha vida, um plano na minha vida, sabe? Então Ele não permitiu que o inimigo me levasse. Meu Deus. E eu não me suicidei. Eu tomei um saco de veneno para rato e Deus não permitiu que eu fosse. Então, eu fui um desses 9, desses leprosos. E hoje eu estou aqui na graça, na misericórdia de Deus. Amém. E eu agradeço Glória a a Deus. oportunidade. Amém, irmão. Glória a Deus.
Aleluia. Temos ou não motivo, né, de cantar. Essa palavra é muito forte assim, né? Depois desse testemunho, ele é único, o nosso Deus é único, não há Deus como nosso Deus, né? Ele é o único Deus, aleluia, no céu, embaixo, na terra, em todos os lugares, para sempre. Ele é o único nosso Deus, ele é o único, glória a Deus. É por isso que não importa se nós estamos com 100 pessoas ou 4 pessoas, né? Porque aqui tem 4, 5, 6, 7. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, pela palavra de Deus, está aqui, glória a Deus. E não é por multidão só, mas como diz a palavra de Deus, que o irmão já frisou aqui, onde tiver 1, 2 ou 3, ali estou eu no meio deles, glória a Deus. Então não é por multidão, claro, que seria muito maravilhoso se tivesse 10, 15, 20, 30 pessoas, mas quem sabe no próximo não haverá, né? Deus é o dono de tudo e sabe tudo. Amém? Amém. Vamos ouvir então a irmã Sônia louvando o nome do Senhor, falando aquilo que Deus colocou no seu coração. Glória a Deus. Salve os irmãos na graça e na paz de Jesus. Amém. Então, estou muito feliz também com Jesus, né? Por essa oportunidade que Ele nos proporcionou de estar aqui, podendo falar do amor dele, poder anunciar o Evangelho, né? Glória a Deus. O povo que precisa, né? O povo carente, né? Mas quero deixar uma palavra antes de adorar o nome santo do Senhor, que se encontra em Isaías 59, os irmãos podem ir procurando. Isaías 59. Isaías 59. Aleluia, Jesus. No Antigo Testamento, né? Isaías 59, da palavra do Senhor que fala a nossos corações, que é motivo de muita alegria de estarmos aqui na presença do Senhor, dando reverência a Ele, né? Glória a Deus. Que a reverência é ao nosso Jesus, que Ele está aqui no nosso meio. Isaías 59, você que tem a sua Bíblia, vamos estar meditando na palavra do Senhor. Eu creio que Deus vai falar nos nossos corações. É motivo de muita alegria, né? Glória a Deus. Isaías 59, que fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mais para baixo fala, né, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto em vós, para que não vos ouça. Porque vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confia na vaidade e falam mentiras. Concebe o mal e dão à luz a iniquidade. Amém? Somente Amém. Amém. Então a palavra do Senhor é muito clara, né? Que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. E os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. E o que nos pode separar do Senhor é as nossas iniquidades, né? Então que nós tenha todos os dias de se pôr no Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, que nós venhamos ser melhor cada dia, porque sabemos que nós somos separados, né? A palavra do Senhor diz que nós somos santos. Santo é o Senhor Jesus. Mas nós somos santos, porque nós somos separados do mundo. Que nós possamos cada dia mais, né? Andar nos caminhos do Senhor com verdade, né? Porque a gente sabe que é muito difícil nos dias que nós vivemos, né, moço? Tanta coisa acontecendo na terra, né? Mas a gente precisa olhar para Jesus, que é o nosso alvo, né? Ele é perfeito, Ele nos ajuda a vencer. Glória a Deus. Eu quero cantar um louvor e logo posso passar para a irmã Zelda, né? Vai estar fazendo segundo a vontade do Senhor na vida dela. E eu creio que Jesus vai fazer muitas coisas aqui. A gente vai sair evangelizar, falar do amor de Jesus para os drogados.
pecadores, né? Que Deus nos levante, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, primeiramente, para que nós vá levar a mensagem do Senhor aos corações, né, irmãos? Queria cantar um louvor. Você que sabe, não pode cantar. Hoje vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar, Senhor. Aleluia. Hoje vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar contigo, Senhor. Se essa pessoa que tenho que pagar pode me provar pra eu ser aprovado. Glória a Deus. Sei que vim do pó e sou vida, então me faz pequeno, Senhor, crescer em mim. Se quiser levar o que tem, pode levar. É o meio de tuas mãos, mas deixe apenas no meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou, me dá poder de vir, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de vir e faz eu viver a multiplicação. Me dá poder de vir, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de vir e faz descer sobre mim a virtude do Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. É, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. É lá, Essa Senhor, pressa que eu nesta tenho noite. que pagar, pode provar pra eu ser Carimbar com teu aprovado. carinho, Deus, nesta noite, Senhor. Sei que vim do pó e do sumo de vida, então me faz pequeno, Senhor, crescer em mim. E se quiser levar o que tem, pode levar. No meio de tuas mãos, apenas Oh, aleluia. Glória a Deus. você pôs a mão, Senhor, e me cura. Meu Deus. E me curou, me dá poder de vir, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de vir, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de vir, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de vir, me faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder de vir, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de vir, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de vir, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de vir, vai descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se pega assim. Pega assim. Passa. Você quer pôr? Deixa eu colocar no. Qual que você quer? Qual que é? Passa no. Estamos aqui, né, com dificuldade Amém. no som, né? No som, mas
Vai estar Deus cheio recebe, aqui, irmão. né? Não, vai estar cheio. Bem? Glória a Deus. Daqui a pouco essas pessoas da rua vão passando a ouvir, né? Aí vai começar. Até mesmo os vizinhos, alguns vizinhos vai chegar aqui. Como diz a Sônia, a palavra de Deus nunca volta vazia. É. Nunca. A palavra sempre se renova. Sempre. Vai dar vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. O que foi o meu? Ele vai pra lá? Uma hora dá certo, uma hora dá certo. Que ajuda muito. Como um passarinho ferido pelo predador, caído em meio ao deserto na escuridão. Tudo parecia acabado, estava condenado a morrer. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Foi quando eu encontrei Glória a Deus! o bom samaritano. Eu vi nova vida. Seu amor curou minhas feridas. Eu vi seu amor, seu amor. E agora?
Jesus nos achou, esse louvor, né? E agora somos livres, né? Livre para cantar no horizonte, para falar desse amor, do amor de Jesus, né? Glória a O Deus. amor de Jesus, esse amor, né? Ou por que não dizer o amor de Deus, o grande amor de Deus, que Aleluia. é por todos, esse grande amor, né? Em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, esse é o grande amor, né? Quando conhecemos esse amor, quando mergulhamos nesse amor, quando deixamos nós mesmos, aleluia, e nos aprofundamos em conhecer esse amor, aleluia, Aleluia. o grande amor de Deus, quando ali, né, ele foi decidido, né, diante. Ontem nós estávamos ali na oração e uma jovem senhora disse que até ontem ela não sabia, porque estavam reunidos e alguém ali perguntava quem era que tinha mandado matar Jesus, quem tinha liberado para matar Jesus. E ali naquela roda ninguém soube responder, né? Quem podia liberar para matar Jesus, né? Quando ele estava ali diante, né, no sinédrio, para ali ser condenado, julgado, né? E ali alguém respondeu: quem mandou, quem matou Jesus, quem levou Jesus para a morte foi Barrabás. Não foi Barrabás, foi Pilatos que ordenou, né, ali, porque era lei e o povo pedia que matassem Jesus, que libertasse Barrabás, né? E então, mas o que nos chamava a atenção ali naquela leitura era que Jesus não abriu a sua boca, aleluia, né? Quando ali sendo interrogado, estão dizendo que tu é rei, né? Mas Jesus, ele não ali retrucou, né? Ele foi, eu estou falando para chegar, para entender o grande amor de Deus, né? Porque Jesus não abriu a sua boca por causa do grande amor, porque ele olhava para mim, olhava para o mundo, olhava para a multidão, e ele precisava se calar, né? Para poder morrer, para ressuscitar, por amor à humanidade, por amor a todos, esse amor. Ele alcança a todos, diz a palavra de Deus, né? Então, os versículos aqui que eu li, né? Você que está me ouvindo, eu sei que deve ter alguém me ouvindo, né? Glória a Deus, né? Que fala, porém daquele dia e hora ninguém sabe, né? Louvado seja Deus. E ele continua dizendo, né? Unicamente o Filho. Louvado seja Deus, né? Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E como foi no dia de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nós sabemos que as pessoas, hoje não é diferente, porque as pessoas, elas estão fazendo o que hoje, né? Viajando, estão trabalhando, estão comprando casa, estão no shopping, estão, às vezes, né, fazendo errado, coisas erradas, mas não estão pensando na volta de Jesus, né? Ninguém está preocupado. Você vê
a humanidade, e era assim naquela época, que Noé estava fazendo a arca, Deus ordenou que ele fizesse a arca ali, construindo, durante quantos anos? 100 anos, né? Noé ficou ali dizendo, olha, Deus vai mandar o dilúvio, Deus disse que vai mandar o dilúvio e vai levar tudo, vai vir água, vai descer água, vai vir a água, e o povo casava, andavam-se em casamento, ia para os seus trabalhos, ia viajar, ficava de férias, ia para a praia, ia, né, para as festas, faziam todos os tipos aqui, vivendo uma vida como se nada tivesse acontecendo. E hoje é diferente? Não é, não é, porque nos 4 cantos da terra existe um povo pregando esta palavra, dizendo que o pecador precisa se arrepender dos seus pecados. Por quê? Por causa desse amor, né? Porque Jesus morreu para libertar o pecador. Sem esse reconhecimento do grande amor de Deus, a pessoa não vai chegar no céu, porque Jesus disse lá em João 14 e o verso 6, né? O versículo de número 6, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, para chegar no céu, primeiro tem que reconhecer. Por quê? Porque houve um sacrifício, houve um sacrifício, e esse sacrifício foi o preço de sangue, não foi qualquer coisa não, e sangue inocente, é por isso que Deus, né, quer que o pecador reconheça isso, reconheça, né, tenha capacidade de vir reconhecer que ele é um pecador, que ele é miserável e que Deus é capaz de perdoar, porque é só o sangue de Jesus, quando a pessoa chega aos pés de Jesus, né, para aceitá-lo como um único e suficiente Salvador. Não basta dizer, eu já tenho Deus, eu conheço Deus. Se você realmente conhecesse Deus, você saberia o que ele já fez por você, dando o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que você tivesse direito à vida eterna. Louvado seja Deus. Então, ele diz, né, que aí, porquanto assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento, né, até o dia que Noé entrou na arca, né, e que você venha meditar, não venha deixar isso acontecer, né, porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus não virá mais a esta terra, por enquanto, né? Ele vai vir buscar a sua igreja, vai vir nas nuvens, né? E quem estiver com o seu nome escrito no livro da vida, estiver pronto, os anjos vão tocar a trombeta, e no abrir e fechar de olhos, a igreja vai subir ao encontro de Jesus. Glória a Deus, né? Mas é preciso, né, fazer a decisão enquanto temos vida, enquanto estamos com vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vigiai, né, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Se pela manhã, né, se de madrugada, se ao anoitecer, não sabemos, mas o certo é que devemos estar prontos. Estava conversando com a irmã Sônia. Servir a Deus não é só ir ao domingo na casa do Senhor, é todos os
dias está na casa, ou seja, está servindo a Deus na rua, no trabalho, no ônibus, no mercado, no hospital, aonde você estiver, aleluia, você precisa confiar em Deus, estar em contato com Deus, estar acreditando que a qualquer momento Jesus vai voltar, porque Ele vai voltar, que eu queira ou não queira, Ele virá buscar a sua igreja. Louvado seja Deus, né? E como ela leu também aqui, né, em Isaías, no capítulo 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, né? Ela não está encolhida, ela está estendida. Mande comanai, aleluia. Mas o versículo seguinte diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É preciso se arrepender dos pecados, né? É preciso se arrepender dos pecados para ter direito à vida eterna, para ter direito às bênçãos de Deus. Jesus cura, Ele continua curando, como Ele curou aqueles 10 leprosos, como curou aquela mulher que 12 anos padecia com o fluxo de sangue, como Ele curou aquele cego. Jesus continua o mesmo, continua o mesmo. Ele só precisa de um coração voltado para Ele e que creia, né? Creia. Como Ele disse lá para Maria, para Marta: se creres, verás a glória de Deus. E chamou Lázaro. Lázaro estava 4 dias na sepultura. E Jesus chamou Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Glória a Deus. Então, se eu e você cremos que o Senhor fará, Ele fará, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande, o soberano, o Deus eterno, louvado seja o seu nome para sempre. Então Ele diz aqui que estejamos apercebidos, não podemos, né? Não podemos dormir, né? Até a irmã Sônia postou que sobre o sono, né? Glória a Deus, né? Que não podemos amar o sono. Está escrito na palavra de Deus. Não podemos dormir muito. Eu sempre digo para o meu esposo, né? Nós não podemos dormir muito. Ah, eu vou dormir, eu não tenho nada para fazer. Tem. Você tem. Sempre tem algo para fazer. Orar, buscar, clamar. Glória a Deus, porque foi para isso que o Senhor nos deixou aqui. Ainda está deixando nós aqui nessa terra. Porque, como ele disse, né? Eu creio que Deus tem um grande propósito, né? Eu creio que Deus tem um grande propósito com os seres humanos que Ele criou, que nós sabemos que os anjos queriam pregar essa palavra e Ele não deixou. Ele quis que o Guilherme, Ele quis que o irmão Francisco, Ele quis que a irmã Sônia pregasse a sua palavra, né? Louvado seja Deus. Então, queridos, que o Senhor Deus continue abençoando, né? A cada um de nós, a nossa família. E que no próximo culto, né? Eu tenho certeza que Deus vai, né, continuar com a sua mão estendida. Ele colocou no final, né? Ele colocou no final a musiquinha. Demorou demais. Né? Deus vai continuar, né, com a sua mão estendida para salvar, para curar, para libertar. Eu quero dizer que não é a primeira vez, né? Eu já participei muito de cultos nos lares, né? Começava muito na segunda-feira. Né? Tem uma missionária lá em Rio Branco, Acre, que ela faz o culto toda segunda-feira. Toda segunda-feira. E pense, era assim de gente que ia para esse culto, né? Pessoas, e não era assim no bairro, né? No bairro.
tipo de favela, né? Meu esposo, né, ele sabe disso. Ficava lotado. Lá Jesus batizava com o Espírito Santo. Lá Jesus salvava. Lá Jesus curava. Lá Jesus se fazia presente. Glória a Deus, né? Jesus estava lá presente e as pessoas queriam ir. Elas tinham sede de ir para aquele culto. Às vezes não ia para o culto na congregação, mas na segunda-feira elas estavam lá. E hoje é uma congregação lá. E pense numa congregação, né, que foi feita, né, para 50 pessoas ou mais. Ela já teve que aumentar. E o Senhor deu nome para ela. Como seria, né? Assembleia de Deus, né, de cura e milagres. E Deus lá tem curado de coração, depois dessa congregação, pessoas que andam, né? Pessoas que chegam lá, que não, diz que não pode mais andar com a coluna toda entrevada. E Deus mostra para ela, revelando que é o diabo, porque o diabo fez isso com a mulher encurvada. Aleluia! Que Jesus libertou aquela mulher que andava encurvada. E a pessoa sair de lá curada. E até hoje está curada para a glória de Deus, né? Então é isso que Jesus quer fazer. E ele não quer usar os anjos, não. Ele quer usar eu, ele quer usar o Guilherme, ele quer usar o irmão Francisco, quer usar a irmã Sônia, né? Glória a Deus, ele quer usar nós. Então, se nós dermos lugar, se nós, agora nós temos, pense, vocês não sabem a guerra que está aí. Se a gente pudesse ver a guerra, né? A guerra nas esferas espirituais, né? Que o inimigo da nossa alma, ele não quer que isso aconteça, né? Quem dera que em toda casa tivesse uma hora dessa, um ponto de pregação, alguém falando do Evangelho, né? Dizendo que Jesus é amor, que Jesus é liberta, que Jesus é libertador. Glória a Deus. E ontem à noite eu estava, né, e sonhei com um casal, né, e aquele casal, ele chegava para mim e dizia assim: o que é que eu preciso fazer para mim andar com Jesus, né? Para mim andar, eu dizia para ele: você só precisa crer e aceitar Jesus como teu Salvador, para você ser uma pessoa feliz. Aleluia! Para você ser uma pessoa liberta, feliz e andar adorando esse Jesus maravilhoso, né? E eu creio que essa pessoa vai chegar, né? Eu creio. Então vamos acreditar, vamos crer, vamos estar apresentando ao Senhor, nosso Deus, né? Daqui 15 dias. E o evangelismo a gente pode fazer antes, a gente pode ir lá nas casas, né? Quem sabe nessa semana que vem, quando Deus nos tocar, do Guilherme, do meu esposo, na irmã Sônia, falar conosco: olha, vamos lá. Hoje dá para evangelizar. E vamos falar. Porque começa assim, lá na casa. É muito difícil, as pessoas que eles estão acorrentados lá, né? Eu tenho um livro, Conquistando Almas, que diz que é muito difícil. Você tem que ganhar a pessoa lá na casa dele, né? Lá na casa dele. E de lá da casa, né, você dando instruções, que ele começa a ter sabor pela palavra de Deus, né? E querer Deus. Então vamos. O campo é o mundo. Aqui as casas dos vizinhos, né? E os ceifeiros, eu até falava para o meu esposo, nós estamos vivendo aquela palavra também. Várias frases que são verdade, né? Em João capítulo 4, né? Que os discípulos disseram: parece que alguém trouxe, eles estão andando, caminhando com Jesus, né? E de repente eles chegaram, parece que alguém trouxe de comer para ele, né? Ele disse: uma comida eu tenho para comer, né?
E a comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Jesus disse isso. Há quem diga que há 4, né? Ainda falta tempo para a ceifa, para colher, né? Ainda, né? Falta. Não está na hora. Porém eu digo, né? Que já está na hora. Já está na hora. O trigo já está maduro, né? Já está bom, já está pronto para ser colhido. E a hora é agora. Não dá mais para deixar para depois. Ou nós fazemos agora, ou nunca mais. Talvez nunca mais, né? Porque se a gente ficar adiando, nós não iremos conseguir, né? E Jesus virá e nos achará de mãos vazias, né? Sem ter feito nada. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então que eu e você, isso aqui não é uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira. Isso aqui é verdade, né? Isso aqui é uma realidade, né? É uma realidade. Louvado seja Deus, né? Aqui onde eu estava falando, então os seus discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é realizar, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ah, mas não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede, aleluia, as terras que já estão brancas para a ceifa, né? Levantai os vossos olhos e vedes que as terras já estão brancas para a ceifa, né? E o que ceifa, olha só, o que prega a palavra recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijarão, né? Todos, tanto que semeia como que colhe, todos, certo? Então que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo. E vamos para casa levando os nossos molhos pela fé, né? Pela fé que uma vez nos foi dada. Levantemos e vamos orar, agradecendo ao Senhor, né? Por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos dado, né? Aleluia! Né? Porque nisso é verdadeiro ditado. Um é o que semeia e o outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, e outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Outros já semearam aqui. Quem sabe agora não é a hora de nós colher, né? Glória a Deus, nós vamos entrar no trabalho que eles já começaram. Glória a Deus. E fazendo assim, com certeza vamos ter galardão. Está escrito. Amém? Oremos então ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nesse momento quero te louvar, te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por tua bondade e misericórdia, meu Deus. Obrigado. Senhor, abençoa, Senhor, todos desta família, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. Aqui da vizinha, os vizinhos, da esquerda, da direita, da retaguarda, dos à frente. Meu Deus, a cada um, Senhor. Que a tua mão, Senhor, esteja estendida, Senhor, sobre, meu Deus, este teto. Senhor, cela
aqui, Meu acampa Deus, teu que exército o de venha, Pai, anjos. salvando, Repreende Pai, todo mal, toda Senhor. a humanidade, Em nome Pai, do que Senhor está em Jesus. guerra, Pai. Que o Senhor dê uma noite Olhe por abençoada, meu todos, Deus, meu esta Pai, família. meu Meu Deus, Deus, abençoe em nome e do livra Senhor de todos os Jesus. perigos, de todos Assim, Pai, te louvamos e te agradecemos. Deixa eu mandar uma oferta, né? Amém. Ah, tem a oferta, né? Pra Glória a Deus. pregador. Eu acho que até eu trouxe a oferta também, né? Quem dá com alegria, todo culto tem que ter oferta. Quem dá com alegria, como o sol brilhará. Como o sol brilhará. Pra irmã. Como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará. E Deus Só a gasolina, sempre, tá, recompensará. irmã? O Senhor abençoe essa oferta. Abençoa, o Senhor abençoa essa oferta. Abençoa os teus filhos que cooperam com bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Já tiver de cinema, que é essa oferta para a irmã, para pôr gasolina, pra... E Deus vai multiplicando, né? Vamos dizer o nosso texto? Esta igreja é do Senhor Jesus Cristo. E se Deus é por nós, quem prevalecerá contra nós? Ninguém. Oração é a força que move a igreja. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Glória a Deus. Tudo leve. Glória a Deus. Foi Deus, Deus. Tu tá Deus por abençoe. aqui?